Uma em cada 3 empresas no Brasil fecham as portas antes de completar 5 anos. Muitas não conseguem se manter por causa de problemas no judiciário. Acompanhe os detalhes na reportagem de Carolina Chaves. 1.300.000 negócios de pequeno, médio e grande porte começaram a funcionar entre janeiro e abril de 2022. A maior parte é MEI, microempreendedor individual, que fatura até R$ 81 mil por ano. Nesse mesmo período, 541 mil empresas fecharam as portas. Segundo Lília Calafande, analista de políticas públicas do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, muitas não conseguiram se manter por causa de problemas na Justiça. Dados de uma pesquisa realizada pelo SEBRAE em janeiro de 2023 demonstram uma piora no cenário econômico da micro e pequena empresa, principalmente nas questões relacionadas à inadimplência. E aqui inadimplência eu estou falando de empréstimos bancários, dívidas com fornecedores, dívidas ordinárias, impostos. Isso tudo são potenciais geradores de conflitos judiciais. Ainda de acordo com o SEBRAE, a maior parte das microempresas não contam com um suporte nem assistência para enfrentar um processo na Justiça. Os gastos com advogado, custas processuais e às vezes até a paralisação de parte das atividades podem levar à sentença de morte do pequeno negócio. A Júlia precisou mudar a atividade para se manter no mercado. Ela é microempreendedora individual e perdeu a marca de roupa da loja dela. A saída foi desistir e criar outra identidade para o negócio. No final do período, durante quase que 2 anos, acompanhando todo o processo no INPI, e no final eu tive uma recusa do registro da marca, e eu tive uma empresa entrou em contato comigo para justamente buscar negociar a marca, o registro dessa marca. E na época isso me causaria vários custos, né? Muitos custos. Uma empresa pequena começando, foi a primeira marca que eu registrei, e eu não tinha, não tinha aporte, não tinha capital de giro para poder fazer esse investimento. É uma categoria que precisa de muito apoio, né? E são difíceis, é difícil conseguir esse apoio. A dica do SEBRAE é que os empreendedores procurem negociar as pendências para evitar que o problema chegue à Justiça. E o SEBRAE orienta que antes de judicializar, o empresário procure câmaras, plataformas, empresas que trabalham com mediação, com arbitragem, com negociação, que são alternativas muito mais rápidas e menos onerosas para a resolução de conflitos cotidianos. Agora vamos ampliar esse assunto, repercutir mais essa questão ao vivo de forma remota com a advogada Célia Zaparoli, que é também designer de gestão de conflitos e mediadora e ainda formadora de mediadores. Seja muito bem-vinda, boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouco sobre mediação e os outros meios consensuais. Pois é, vamos começar com a mediação. É uma ferramenta importantíssima, muito potente, né, para esse pequeno empreendedor ou, enfim, para um grande empresário que depositou ali todas as suas fichas no negócio e seja por qual motivo o negócio não foi para frente, gera uma frustração, uma tristeza, uma preocupação financeira, né? Então fala um pouquinho sobre esse mecanismo nesse setor. Bom, eu acredito que gerir conflitos de uma maneira não litigiosa facilita muito, né? Seja pelos custos, seja pelo tempo, né? Às vezes eu falo até que é covardia falar em tempo de justiça para tentar trazer para as pessoas a mediação, né? Mas é fato que ela é mais rápida, né? O grande problema quando se pensa nos empreendedores, no pequeno negócio, é pensar que simplesmente chegar, negociar a esmo é fazer um bom trabalho de mediação, né? Então, o que eu penso, né? O pequeno empresário, o empreendedor, ele hoje encontra-se numa espécie de limbo, né? Porque os grandes empresários, as grandes empresas conseguem ter recursos para litigar, e muitas vezes utilizam até a litigância como uma forma de dumping, né? E até num jogo desleal com o pequeno, né? E pensar só que chegar para fazer uma mediação sem ter uma estratégia, sem ter orientação jurídica, orientação técnica, né, pode também ser uma armadilha.
Então, não é só chegar para fazer uma mediação, precisa entender, né, naquela mediação, o que ela significa no todo do seu negócio, né? Qual é o impacto do que está sendo pactuado no todo do seu negócio. E pensar que também, simplesmente, fazer acordo por fazer acordo, sem ter a dimensão, pode gerar problemas para esse empreendedor ou para esse pequeno negócio, esse pequeno negociante. Célia, quais são as matérias que são, em linhas gerais, né, mais judicializadas? E você atribui também, às vezes, por falta de informação, conhecimento? Então, normalmente, os débitos com bancos, né, muitas vezes com fornecedores, não pagar tributos porque não se consegue pagar os tributos, né, questões trabalhistas, né, eu já cheguei a ver, muitas vezes, o pequeno empreendedor, né, fazendo um acordo com um empregado que praticamente eles estavam na mesma condição, né? E aquele empregador, né, aquele empreendedor ou pequeno negociante não ter a dimensão e não ter condições sequer de ter um advogado ali naquele momento, né? E a mediação seguir nesse sentido, ou a conciliação, especificamente na trabalhista, é mais conciliação do que mediação, e ele não ter o alcance do que ele estava fazendo. Então, assim, eu acho que é importante mediar, é importante conciliar, é importante participar de arbitragens também, mas pensar o quê? Primeiro, na mediação, na conciliação, ter a dimensão do que se está fazendo, seja no aspecto jurídico e no aspecto técnico, econômico também. E quando a gente fala de arbitragem, não é só colocar uma cláusula arbitral. Isso é um outro problema, porque aí colocam assim, este contrato será regido por uma arbitragem na hipótese de alguma controvérsia. O problema é que aí quem assinou aquilo não tem a dimensão dos custos daquela arbitragem. Então, também entender que uma cláusula solta, aberta dessa maneira, não é a melhor forma de se colocar. Você precisa saber qual é a câmara arbitral que você vai, se os custos dela são factíveis para você como pequeno empresário e quais as dimensões de estar numa arbitragem ou estar numa mediação. Claro, se você pensar em adjudicação, né, pensar numa sentença, sempre tem um vencedor e um vencido, né? É muito melhor você ser senhor, né, do que você estar disputando ali, você poder negociar. E também você ter técnicas de negociação como empresário, porque aí você também, caso não caia numa mediação ou numa conciliação ou faça uma arbitragem, você terá técnicas para melhor negociar, mas sempre pensando no contexto da tua empresa, pensando no aspecto econômico, no teu fluxo de caixa, pensar no seu contexto. O que eu acho, que eu sempre digo é que talvez o pequeno empresário, neste limbo entre o grande empresário e o consumidor, talvez pudesse ter câmaras melhor aparelhadas para que pudesse trazer essas informações, sejam jurídicas, sejam técnicas de economia, de administração, que às vezes falta para esse empresário que está começando e que ainda é pequeno. Célia, todo assunto pode ser resolvido via mediação ou conciliação, todos os temas, ou alguns precisam ser judicializados mesmo? Não, eu acho que mediação e conciliação cabem em qualquer âmbito. A grande questão são os limites, né? Então, no tributário é mais restrito, né? Quais são os encargos que incidem num acordo por um tributo que eu fiquei devendo? Isso vale a pena? Isso não vale a pena? Né? Então, são esses cálculos que devem ser feitos. Mediação, eu entendo que cabe em tudo. A questão é, muitas vezes você precisa da sentença, porque você não vai conseguir caminhar por uma mediação ou por uma conciliação. Então, você precisa de uma decisão judicial. Mas acredito sim que, em grande parte das vezes, muitos dos processos que são ajuizados poderiam ter sido resolvidos de outra maneira, né? E não são por talvez falta de técnica, falta de tempo, falta de experiência, falta de uma cultura de fazer isso, né? Você chamou a atenção para um ponto sensível agora, a falta de cultura, né? A gente precisa avançar e muito. Tanto, acho que do ponto de vista do jurisdicionado, né? O CNJ tem trabalhado muito essa cultura, fomentado isso. Agora, na outra ponta, a gente precisa avançar muito. Célia, muito obrigada, viu? Pela sua participação, pelas suas orientações. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada.